E aí, professor, beleza? A gente vai começar a fazer o trabalho do vídeo do senhor, né? Que o senhor passou pra gente pela segunda vez, né? Nós gravamos uma vez, já deu erro no áudio. Aí nós vai tentar gravar de novo. Vamos ver se vai dar certo. É o trabalho que o senhor pediu para nós, né? Sobre a apicultura das abelhas sem ferrão, né? Os integrantes do grupo sou eu, Adriano Chinsá, né? Giovanni Castro, Ravana Albertão. Nós vamos falar um pouco das abelhas, mais específico a abelha sem ferrão, tema que o senhor pediu, né? Aí a gente achou um tipo de abelha sem ferrão, que é a benjori, que é um nome específico, muito difícil, não vou falar aqui que eu não sei falar, né? Mas vamos falar um pouquinho das abelhas sem ferrão. As abelhas em si, elas têm mais de 20 milhões de anos que já têm habitado na Terra, né? Aí, mais os povos antigos já tinha a utilização da prática de criar abelha. Como no Egito, na Grécia, os primeiros estudos para como tirar o mel da abelha, como criar abelha, como utilizar a abelha como fonte sustentável. Retirar o mel para a medicina para alimento e outros tipos. Então, a abelha hoje é muito importante para a nossa sociedade para viver. Giovanni, quer falar alguma coisa? Sim, é, essa abelha abejuí, no caso, a gente a gente consegue encontrar ela mais facilmente na região de São Paulo e Rio de Janeiro. É isso, essa informação a gente procurou em alguns artigos. E falar um pouquinho também da questão da morfologia dessa abelha, né? É uma abelha bem pequena comparada às outras. Ela tem uma semelhança bem parecida com a jataí, que também é uma melópode, né? Uma abelha sem ferrão no caso. E ela, cabeça, tórax e abdômen é preto, né, na questão, e suas asas são um pouco marronzadas. Essa é uma das características dela, da morfologia dela mesmo, né? O tamanho dela também é bem considerado. A questão que a rainha pode chegar até 1 centímetro, dependendo do desenvolvimento dela também, e as operárias seriam, no caso, menor que 1 centímetro. Então, são abelhas bem pequenas, no caso, que até então pouco difundido ou tem uma produção um pouco mais baixa comparando as apes, comparando as outras espécies, no caso. Ravando, quer falar um pouquinho? Não, só complementando aí que vocês falaram, né? Maneira introdutória, a abelha beijó, elas são abelhas menos defensivas que as demais, né? Sem ferrão. É uma abelha nativa e muito populosa, né? E como já falei, os menos defensivos que é demais. E é pouco difundido aqui na nossa região, né? Como o Giovanni falou, aí é mais comum aqui de sem ferrão na nossa região a jataí. A gente encontra bastante em ovos de pau, ovos de árvore. Mas essa abelha benjô aí, ela é mais de origem lá do Rio de Janeiro e de São Paulo, como o Giovanni falou. Sim. Outra característica dela também, quando fala na questão de população, né? Ela pode chegar até 50 mil abelhas por enxame. Quando falamos de um enxame de 50 mil abelhas, de certa forma é quase que um enxame matriz, assim, um enxame bem top. Um enxame fraco dela, a partir de 2.000 abelhas por enxame, já é considerado um enxame bem fraco, assim, de certa forma. Ela, diferente das apes, né, ela tem células e onde são armazenadas as crias, só dar uma introduçãozinha, né? E a questão de potes, né? Que pode chegar de 2,5 centímetros a 3 centímetros, esses potes. A gente estava organizando a apresentação em alguns tópicos, a gente vai estar seguindo alguns deles. A gente vai falar um pouquinho questão de ninhos, que daí as suas formas que o, não vou, como eu vou dizer assim, o seu quadro de ninho, no caso, ele é redondo, um pouco diferente das outras, ele é redondo, pode ter 16 centímetros de diâmetro, no caso, e em formatos de células, né? E potes onde são armazenados o mel, no caso.
Vamos para o próximo tópico aqui. Quando entra na questão de organização. Ravana, Adriano, você quer falar alguma coisa referente ao ninho? Não, o ninho só é que as colmeias das abelhas benjói, né? Como falei lá, são mais encontradas em árvores grossas, né? Sim. E também troncos, palanques velhos, né? O ninho natural deles é mais ou menos isso aí. Aí o ninho meio que artificial, aí no caso tem que ter todo um manejo ali cuidadoso ali, né? Mas o ninho natural é isso aí, é ocos de árvore, tocos e entre outros palanques. Sim. O próximo tema que a gente vai estar falando sobre a organização delas, né? Desde a postura na célula até a eclosão dessas abelhas, que tem parecido com as outras, no caso. De certa forma, desde a postura da rainha até a eclosão, duram 38 dias. Que do dia 0 até o dia 5, ela passa por estágio embrionário, que no caso é questão de ovo, né? A partir do dia 5, ela tem 15 dias que ela vai ser larva, e após o 15º dia, ela vai se tornar pulpa, vai passar 18 dias de pulpa, em forma de pulpa, finalizando esse ciclo, né? Em até, baseado assim, em 38 dias. Após esses 38 dias, esse ciclo, ela vai eclodir, no caso, e vai geralmente a questão assim da vida útil dela, né, dentro da colmeia no caso, é de 40 a 52 dias. Depende também de muitos fatores. Ela pode ser predada, pode ter a questão de predadores, podem estar atacando essas abelhas a partir do momento que elas passam da fase de ir para lá dentro para campeira, né, que daí pode ocorrer alguns problemas. Ravana, quer falar um pouquinho sobre a predação dessas abelhas no meio natural? A predação não é que, apesar dessa ter ficado sem ovo, tem vários predadores comuns, né? Que são aranha, lagartixa, mais o que? Mosca, até os pássaros. Então ela sofre muito por causa dessa predação ao natural aí. Então, caso quando alguém for fazer o criame dessa abelha, tem que ter cuidado aí na hora do fazer certinho no manejo para evitar essa predação natural aí desses insetos aí. Falar um pouquinho agora. Além da predação natural, a gente tem que ter um ponto de vista também da sociedade, que as abelhas já diminuiu 30% da sua população, assim, todo mundo, né? A população dela está ficando em extinção, ou seja, um grande inimigo das abelhas é o homem hoje em dia, porque a utilização de agrotóxicos em lavouras é passada por aviação, né? Agrotóxicos, venenos, algum tipo de adubação, ou seja, vai diminuindo a população das abelhas. Aí, estava vendo num artigo, 2020 agora diminuiu cerca de 30% da população. Agora imagina daqui a uns anos. Cada vez vai aumentando a tecnologia, vai aumentando a lavoura, vai aumentando ou seja, a cultura, né, da sociedade, e nisso tem tecnologias, tem agrotóxicos, tem efeitos que podem prejudicar as abelhas, os criamos das abelhas, os enxames. Agora tem que ver se isso vai acontecer mesmo, se isso vai prejudicar a abelha daqui mais um ano, se não entrar em conscientização. Vamos falar um pouquinho sobre as operárias, né? Depois que ocorre todo o ciclo desde o seu estágio embrionário, depois larval e o último pupa, né? A partir do momento que ela eclode, né? Ela sai da célula, no caso, ela passa por algumas fases dentro da colmeia. Bem parecido com as demais. Ela inicial, a partir da hora que ela eclode, né? Ela tem uma coloração mais clara que as outras. As outras é um pouco mais escura, as mais antigas, no caso, as mais adultas. A partir da hora que ela nasce, a primeira função dela dentro do enxame, no caso, ela vai estar, no caso, aquecendo as crias. Um dos pontos seria aquecer as crias, uma das funções. De acordo com como ela vai crescendo,
ela começa de certa forma, trabalhar na construção de novas células que vão dar origem que a rainha vai estar fazendo postura e dando origem a novas abelhas. A partir de um certo tempo, ela vai estar construindo, no caso, potes, né? Que serão futuramente armazenados o mel, o néctar, no caso. A partir desse momento, quando ela vai... Isso é um período de alguns dias que vão passando, no caso. Daí ela vai chegar ao ponto que ela vai se tornar campeira, que ela vai sair para coletar pólen, água, néctar e trazer para a colmeia, né? É bem interessante essa questão, que daí esse período vai durar de 40 a 52 dias, vai passar por essas fases da vida dela dentro da colmeia. Daí, igual eu disse na questão que os meninos, o Ravanda abordou, questão de predadores naturais, né? Que podem estar vendo essa predação. Essa vida útil dela pode ser reduzida se por acaso ela sair ir no campo, né? Forragear, no caso, e ser predada por algum desses predadores, né? É bem interessante essa questão. O Ravander, Adriano, vocês querem falar alguma coisa? Ravan? Oi, tá me ouvindo? Tô. Aham. Vou Adriano, falar. quer falar uma coisa sobre a questão de ninhos, organização? Operária? Isso, aham. Nossa, falar que a operária, eu achei interessante é que a operária também faz postura, né? Desse tipo de Sim, espécie, né? Sem exatamente. ferrão. Ela também faz postura, não só a rainha, mas as operárias também desenvolvem essa função aí dentro do enxame. Sim. Posso E complementar? também as operárias e também as operárias na fase adulta, ela tem um significado. Ela é coletar o néctar, né? O pólen e coletar a água para a colmeia, né? Ela tem essa função das operárias adultas. Sim. Dando a complementação, né? É um caso bem interessante, sim, porque, igual o Ravanda abordou, as operárias também, elas podem fazer postura nas células, né, no caso. Daí, eu achei bem interessante a questão, assim, que no momento que a rainha faz a postura na célula, se a operária vir fazer a postura depois da rainha, no caso, vai dar origem ao zangão. O zangão, ele vai... o seu processo é um pouco mais rápido que das operárias, ele vai eclodir um pouco mais rápido e vai acabar se alimentando da postura da rainha, no caso. Daria origem a abelhas, a novas operárias, e o zangão acaba comendo, de certa forma. Se ocorrer ao contrário, se a operária vir fazer a postura numa célula que a rainha não fez postura ainda, no momento que a rainha chegar a fazer postura, ela vai se alimentar da postura da operária. Achei bem interessante, sim, porque daí, quando a operária faz a postura, se dá origem a novos zangões dentro do próprio enxame, no caso. Quando pensa na questão assim a gente tem mais acesso com as apps, né? Quando a gente pensamos em zangões dentro da colmeia, dentro do enxame, não tem muita importância, assim, tem a suma importância de fecundar a rainha, né? Fora isso, ele está ali dentro apenas como estorvo, ele vai estar consumindo mel e tal. Então não é muito interessante, né? Mas quando falando na questão da sem ferrão, no caso, que a gente está abordando, é interessante que daí já entra no assunto zangões, né? Ele tem como função, quando ele nasce, né? Ele tem a função de ajudar a aquecer as novas crias, no caso, as novas larvas dentro do enxame. E ele faz também a desidratação do néctar. Então ele tem várias funções, né? Não só a sua função primordial, que seria a fecundação da princesa. Eu acabei confundindo falando rainha, né? A rainha após a fecundação é considerada como rainha. No caso, até a fecundação é considerada princesa, né? Então, a sua principal função,
mais importante, fecundação, e também desenvolve dentro do apiário, ou dentro dos enxames, outras funções, como aquecer as crias novas, fazer a desidratação do néctar. Então, são funções bem importantes também, e ele se torna um membro bem eficaz dentro do enxame, né? Ele não vai estar ali só para fazer fecundação e se alimentar do mel, assim, de certa forma, né? Eu achei isso um ponto muito bacana na espécie das sem ferrão, né? No caso, os benjoi que a gente está apresentando. Os meninos, vocês querem falar alguma coisinha sobre? Não, pode continuar. Aham. Daí a gente entra no ponto da rainha, no caso. A rainha, todos sabem que é a chefona do enxame. Ela é necessário que ela faça uma boa postura, seja uma rainha bem ativa dentro do apiário, dentro do enxame. Isso tem que ser observado também. A partir do momento que a rainha... vamos ver como vai estar... como nasce a rainha, no caso. É feita uma postura da rainha, no caso. As operárias, elas vão estar analisando, ver assim, fazer uma autoavaliação da rainha, no caso. Eles vão observar se a rainha ela está fazendo postura, se ela está ativa. Se ela não tiver, eles vão subentender que precisam de uma nova rainha. O que acontece? Eles vão produzir uma célula real, onde essa célula real a rainha vai estar botando, no caso, ali dentro. Eles vão estar colocando uma quantidade de alimento muito maior. No caso, a geleia, eu penso que seja a geleia real. Esse alimento, né? Uma quantidade maior. Que daí vai dar origem à rainha, à princesa, no caso. E a partir do momento que ela eclode, né? Ela vai passar por um momento de maturação, crescer, tipo, ficar mais fortinha e tal. Ela vai sair para fazer a cópula com o zangão, né? A partir do momento que ela faz a cópula com o zangão, ela está pronta para começar a fazer postura. Dentro do enxame, no caso, é bem interessante que o enxame que vai escolher, vai selecionar a rainha, no caso. Ele que vai fazer a escolha. Um exemplo, se tiver a construção de várias células reais e dá origem a rainhas, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceria talvez no enxame de ápice, que quando ocorre isso, quando tem várias realeiras, né, no caso, a primeira que nascer vai nas outras realeiras, vai matar todas as outras, né, para predominar a sua prevalência, assim. Ou se nascer duas, vai ocorrer o contato, vai ocorrer a briga entre as duas para estar, tipo, vai ser só a vencedora e essa vencedora vai ser a rainha. Muitas vezes sai muito danificada e tal. Então, já é um ponto negativo na questão das apes, essa questão de ter várias realezas. Quando falamos das Benjoi, no caso, o que vai acontecer? O enxame no caso, a colônia, o enxame ali em si, ele vai estar escolhendo qual vai ser a rainha, no caso, por alguns critérios que os próprios insetos desenvolvem, né? Vai fazer a escolha no caso, qual vai ser a nova rainha que vai estar procedendo, a questão da postura e tal. Esse é um ponto, eu achei bem bacana, assim, essa questão. E porque, assim, no caso, quase que se torna assim, o enxame vai decidir a hora de trocar a rainha. Ou fazer uma nova escolha, né? A partir da hora que produz uma célula real, que vai dar origem à rainha. Vocês querem comentar um pouquinho sobre? Ravan? Adriano? Fala um pouquinho da rainha. A rainha, ela se encontra até em comércio para vender. Eu estava vendo alguns artigos, algumas revistas, que uma rainha chega de R$30 até R$70. Ou seja, se um enxame não conseguir ter rainhas, tem algumas lojas pecuárias, alguma produção de mel que vende rainha, né? Então, é o principal fator de uma colmeia. Assim, ela é o mestre. Ela só se alimenta da geleia real, né? Ela tá valendo até no voo, o enxame vai voar, ela tem uma super organização para correr o trabalho, né? Para procura de alimentos, para procurar outro tipo de moradia. Então, a rainha tem uma subimportância para um enxame de abelha. Ou seja, por isso que o nome dela seja rainha, né?
Não, isso aí, a rainha, como vocês falou, é a abelha mais importante da caixa, aí, né, do enxame, aí, do tronco, né, tem um tamanho maior em relação às outras, mas falaram tudo aí, a importância dela, que eu achei bacana também, igual o Giovanni falou ali, o enxame está na hora de trocar, né, se a rainha estiver muito velha, ou se a rainha estiver fazendo pouca postura, troca por outra. É bem interessante essa característica aí dessas abelhas sem ferrar. Sim. A gente vai estar entrando, abordando o próximo tema, né? Que é a captura, de certa forma, né? Para a gente tentar fazer a captura, né? Devemos pensar, assim, alguns locais também que poderia estar encontrando essas abelhas. O Ravana já deu uns exemplos mais antes, né? Não vai ser tão comum encontrar essas abelhas nativas, no caso, em troncos de árvores no meio do pasto, lugares que pegam muito calor, seja muito quente, né? É mais característico encontrá-las na questão de mata, em troncos de árvores onde seja mais sombreado e uma temperatura menor. Elas são insetos bem sensíveis, são pequenas, e também ficar ao ar livre seria uma, uma presa fácil, né? Tanto que já presenciei assim, a questão assim, de quando você faz. É, talvez está derrubando uma árvore, um exemplo assim. E você danifica a caixa de uma abelha sem ferrão, geralmente tem muitas outras predadoras, próprias abelhas que saqueiam essas colmeias danificadas. Então, quando pensamos na questão de captura, devemos procurar em troncos de madeira, tanto troncos de madeiras de pé, no caso, ou se não, caídas talvez, pode estar achando em buracos de pau. Então, são alguns lugares assim. Quando pensamos na questão de captura, tem algumas formas e táticas que são utilizadas para conseguir novos enxames. Um deles é as iscas PETs. Quando eu falo na questão de iscas PETs, né, eu até falei assim, nossa, PETs, eu levei, já associei logo na questão de animais, né, PETs e tal. Daí eu pesquisei um pouco sobre isso. É, essas iscas PETs são feitas com garrafas PETs de 2 litros, geralmente, depende do tamanho da abelha. É recomendado que Jataí, a Benjoe, que são populações menores, né, pode ser utilizado PETs até 2 litros, né? 2 litros e meio e tal. Quando se considera abelhas um pouco maiores, né? Pode ser utilizados garrafas maiores, PETs maiores. Quando pensamos na questão das PETs, é um pouco simples, assim, simples a forma de produção dessas iscas, nesse caso. Eu estava vendo uma bem prática que usa-se uma garrafa PET comum, de Coca-Cola, Guaraná, refrigerante e tal, bem lavado no caso. Vai utilizar para conseguir fazer uma captura bacana, tranquila, tem que usar alguns aditivos, atrativos no caso, para chamar a atenção dessas abelhas, né? Daí, para produzir a isca PET com o atrativo, utiliza uma garrafa PET, utiliza 2 ou 3 jornais, um plástico preto e fita crepe, no caso, fita isolante. Você vai preparar a garrafa PET, no caso. Você vai pegar a garrafa e tal, vai cobrir a parte dessa garrafa para deixar escuro, né? O jornal, vai usar o jornal para envolver esse litro, e a parte do saco preto, pode ser um saco de lixo, comum mesmo, você vai encapar a parte da garrafa já com o papelão. O plástico preto vai vir para deixar a colmeia, o ambiente mais escuro, não deixar o acesso tendo acesso dentro da garrafa, no caso. E o papelão também vai trabalhar nessa função e também vai auxiliar na questão da temperatura dentro dessas garrafas, que seriam as PETs. Para os atrativos, é utilizado própolis, pólen, pólen própolis, tem um também que eu achei bem bacana, a questão assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no caso, própolis, pode usar cera também, no caso, e álcool. Álcool 92. Dissolver esses ingredientes, fazer ali uma mistura e tá passando dentro das garrafas PETs para que proporcione um ambiente com, de certa forma,
que chame a atenção desses enxames que estão passando, esses enxames nativos, né? E que possa ser uma atração para eles. É importante que coloque a garrafa depois que passar o atrativo por dentro, essa mistura, né? Esperar alguns minutos, ou deixar no sol para que ocorra a evaporação desse álcool, porque daí quanto mais tá natural essas iscas, né? Seria o melhor. Eu vi também a questão de utilização de garrafas de leite, essas de leite integral no caso, porque quando você compra a garrafa, essas é quase que é de plástico, né, no caso, e ela é bem vedada e tal, é bom que já vem já com um tipo, como eu vou dizer, gente, já vem já vedado no caso, não vai precisar fazer a colocação de papelão e plástico para vedar a questão de temperatura e a questão de luminosidade. Daí, usando essas garrafas de leite, né? Compra no supermercado mesmo, pequenininho, você pega, corta e tal. E desse, o único que você precisa é preparar o atrativo, tá passando dentro dela para que chame a atenção dessas abelhas, né? O Ravanda, Adriano, vocês querem falar um pouquinho sobre a questão quando Não, está só falar que na hora de capturar aí, apesar delas ser abelhas sem ferrões, né, sempre é bom usar os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, pois elas podem, tipo, querer entrar no olho, no nariz, no ouvido. Então, apesar dela ser sem ferrão, não é pensar que vai com roupa normal, não. Tem que ir com os EPIs adequados para retirada dessa abelha, para transferir ela para onde o local determinado que você quer. Sim. Complementando a Vani agora, quando segurar, né? Eu acho que não é qualquer pessoa que pode capturar um enxame de abelha, né? Acho que o profissional responsável tem que ter uma capacidade técnica boa, ter um bom manejo da abelha. E nem que ela seja sem ferrão, mas talvez te prejudicar algum mal, igual a Ravana falou, pode a abelha em algum lugar, a pessoa se sentir agoniada, seja. E também tem alguns enxames de venda. Se a pessoa não querer capturar, né? Ravanda? Ela tem um valor de 250 até 400 reais, dependendo do enxame. E também tem que ter os equipamentos adequados para captura, né? Tem que cuidar com o ambiente que você está, né? Porque pode confundir uma abelha com ferrão e uma abelha sem ferrão. Ou seja, a pessoa vê o enxame, vê o lugar que ela está, capturar e pode confundir com o ferrão. Pode ser ruim para a saúde. E isso mesmo, um pouco sobre. Tem os valores para comprar. Um enxame chega de 250 reais até 400 reais, já mês que. O Adriano, tá cortando um pouquinho o seu áudio. Assim, daí dando continuação, né, na questão da captura, importante daí, pega essas, depois de prontas, as iscas PETs, né, vai estar levando em regiões de mata fechada, pode ser colocado dentro de troncos grossos que caiba essa isca PET dentro, que fique um pouco alto do chão, chegando aí de 40, 50 centímetros do chão para evitar outros transtornos, né, e coisas do tipo. Daí sempre tá observando, ver se tem algum sempre tá olhando ver se foi feita a captura, se tem enxame que adentrou as iscas. Até 60 dias dá para estar olhando a questão assim, se tem movimentação de abelhas, talvez demore 15 dias, vai lá, tem alguma pequena movimentação, só que não tem o enxame completo e tal. Então é bom deixar bastante tempo mesmo, sempre que puder, tá repondo a questão dos atrativos dentro dessas caixas, dessas iscas PET, no caso, que auxiliam bastante na questão para conseguir ter êxito na captura desses enxames. Vamos passar para o próximo tema, que é, no caso, a cria dela. Como fazer a cria, né, no caso. Essas abelhas necessitam de um manejo bem importante para ter êxito na produção assim. Quando pensamos na questão, enxames vindos de captura,
tem que ter tem que levar em consideração alguns pontos bem importantes. Como, por exemplo, a partir do momento que fez a captura, você foi no local e viu que fez a captura de um enxame, você tem que, é recomendado, né, esperar de 30 a 60 dias, também de acordo com a disponibilidade do apicultor, né, para fazer a remoção dessa caixa isca e levar para o seu apiário, para o local que vai ser o local de origem que vai estar ficando ali. A partir do momento que você levou a isca PET para o seu apiário, no caso, você tem que esperar até o enxame, para você fazer a transferência para uma caixa padrão, que é a caixa IMPA, que é a mais utilizada, né? Você tem que esperar não tem um tempo estipulado. O que você precisa fazer? Fazer a observação do movimentação do enxame, ver se está tendo bastante movimentação, se está tendo entrada de pólen, se está no olhômetro mesmo para ver a questão. Importante também, quando falamos na questão de transferência, tanto transferência ou divisão de enxames de benjoe, que é uma abelha mais sensível, precisa ser feito em temperaturas amenas, um pouco mais baixas, de certa forma até 20 graus Celsius. No caso, quando tiver um dia ensolarado, na parte da tarde, um ponto assim que é de suma importância também. Daí fazer os procedimentos, os mais práticos, né? De uma divisão de abelhas. O Ravandre, Adriano, você quer falar uma coisinha sobre a questão de cria, divisão? Que cria? Na questão assim, alguns tipos de alimentos que são utilizados também, dentre outros, que a gente estava... Não, você falou aí, a parte de cria aí, a gente tem que ver certinho onde vai colocar essas abelhas, né? Já foi até dito aí, mas só para relembrar, perto de mata, né? Onde ela pode conseguir seu alimento mais perto da água, ela não precisa ficar andando muito para ir atrás do alimento, da água, né? Que isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento e também a produção de mel. Então sempre é bom aí, na hora de instalar a abelha aí, ver certinho esses requisitos. Sim, bem lembrado, Ravan. A questão de distância, né? Que essas abelhas, a distância que elas vão estar voando em volta da caixa, diferente das apes que pode chegar a 1,5 km, elas têm um campo menor de voo, né? Que pode alcançar até 1 km. Seria o máximo dela, o limite, no caso. Daí, como pensamos assim, na questão de cria, né? Temos que levar em consideração as revisões que são pedidas quinzenalmente, ou também de acordo com a disponibilidade do apicultor, porque também, querendo ou não, toda revisão causa um pouco de transtorno, tem alguns questão de perdas, né? Que é comum no caso, mas não é muito relevante. E também a questão de alimentação artificial, pode ser utilizado tipos de alimentos, tem o xarope, que é o mais comum, que é açúcar, mel e água, que pode ser feito em sua proporção adequada. Tem a questão de alimentos mais proteicos, que já são alimentos que pode fazer a compra de alimentos prontos. Tem alguns melaços que podem ser usados, tipo, melado de cana, melado de cana no caso. Tem o alimento o xarope de caju também, que eu nem tinha conhecimento e realmente tem. São alguns tipos de alimentos alternativos que podem ser utilizados para suprir algumas dificuldades que talvez não tá dando uma florada bacana e tal, que pode estar auxiliando também na produção e no desenvolvimento do enxame em si. É bem bacana essa questão assim, desses alimentos alternativos, né? Ravan, Adriano, vocês querem falar um pouquinho? Vou falar um pouquinho agora. Você falou dos alimentos. Depende do consumidor, da cidade, do lugar, da região. Cada região tem um tipo de alimento. Como você falou, tem a casa de açúcar, uma substância de proteína, nutrientes. E varia de cada região. Depende do consumidor. Mel que é mel, poço de bagaço de cana, de açúcar, o mel de goma de mandioca, sumo de caju. Então, as várias fontes de alimento, isso da produção de abelha, entendeu? Não é ligado só
As abelhas só alimentam da natureza, das flores, das coisas. As abelhas têm que ser, tem que ter alimento, tem que ter nutrientes para fazer uma produção boa. Assim. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre as caixas, né? Quando pensamos na questão de cria, a partir do momento que faz a transferência, o enxame em si já está bem estabilizado, bem top, assim, e vão fazer a transferência para a questão das caixas definitivas, né? Seriam as caixas ímpares, são as mais utilizadas, são padrão, assim, tem vários tamanhos, só que de acordo com o tipo da espécie da abelha, né? A Benjoy, no caso, a gente vai utilizar, o padrão seria a caixa ímpar 20 por 20 por 8, que seria a medida interna dessas caixas, e o ninho, de ninho sobre ninho. E as melgueiras seriam de 20 centímetros por 20 por 5. Daí, aconteceu uma coisa, Leandro? Seria, no caso, voltando, seria mais, a padrão seria essa de 20 por 20 por 8, as ninho e sobre ninho, e 20 por 20 por 5, no caso, seriam as melgueiras, né? Que daí, quando vai comprar, muitas das vezes, pela internet ou uma coisa assim, a gente consegue encontrar elas na questão já vem o ninho, pode vir um sobreninho e 2 melgueiras, que é o padrão, assim, para cada compra, né? O Adriano tinha dado uma pesquisada sobre os preços das caixas. Adriano? O áudio tá ruim. Hã? Oi. O Adriano, peraí, um minutinho. Adriano, tá ouvindo a gente? O áudio tá ruim. Ah, sim. Compreender o lugar que estão, o conteúdo que vocês. Probleminhas técnicos, vamos supor. Vamos dar continuidade, então. A questão, a gente já falou um pouquinho sobre a divisão, né, que deve ser feito em períodos mais frescos, né? E a questão quando pensamos na questão de compra desses enxames da Benjoy, a abelha Benjoy, no caso, o Adriano já falou um pouco também, pode variar de R$250 a R$400 o enxame dessa abelha. É muito caro. Assim, comparando. É caro e não é, porque também, quando pensamos que na qualidade do mel dessas abelhas também, tem potencial enorme aí de propriedades medicinais e serve mais também como remédio, né? Então, o preço é bem salgado, vamos por assim. Ravanda, Adriano, quero falar um pouquinho. O Adriano acabou saindo, o que aconteceu? O preço aí, né, é caro, mas o valor do mel, se for comerciar, é um preço bom, né? Hoje o litro do mel da abelha sem ferrão aí, ele é um pouquinho mais elevado que o preço da abelha com ferrão. O litro do mel aí tá chegando nos R$150, né? Então, tem que pôr na balança isso. Se o produtor tiver diversas rendas diversas não, umas duas rendas, além da abelha, acho que compensa ele criar uma abelha sem ferrão na sua propriedade para ter uma rendinha né? Porque o preço é bom, né? Sim. Do litro. Porque quando a gente pensa na questão do preço do mel da Benjoy, considerando assim também a produtividade dela, que por ano vai chegar a 3, talvez um enxame muito bom chegar a 4 litros anualmente, né? Mas o litro do mel pode chegar até 150, 120, R$150 o litro. É dinheiro, gente. Se é investimento que pode dar muito retorno, né? Eu achei um preço muito show. Comparando aí a Apis, que tá hoje, o litro tá R$25, R$30 em alguns locais, né? É bastante a questão assim de chegar a 120 a R$150 o litro do mel da Benjoy, no caso. Adriano, que aconteceu? Tudo bem, Adriano? Opa. Quer falar um pouquinho sobre o preço? Para finalizar? Acho que a internet do Adriano tá um pouquinho ruim, né?
Ravando, quer falar um pouquinho? Tá. Então, acho que desse lado aí tá bom. Tá bom? O áudio tá meio ruim. Ah, sim. Professor, então, é isso que a gente estava querendo apresentar. Eu fecho agora aqui com o preço do mel, né? Que é um preço bastante aí de 120 até 150 reais. Espero que o senhor tenha entendido um pouco o que a gente tentou passar. Tivemos alguns problemas técnicos. Estamos um pouco meio longe um dos outros aí. Eu estou aqui em Alto Alegre. A internet aqui não é tão boa. Vai desculpando alguns imprevistos que tivemos, né? Mas espero que tenha entendido um pouco sobre o nosso seminário. E se tiver alguma dúvida, estamos abertos a qualquer dúvida que o senhor tiver. Bom? Ravana, quer dar uma despedida aí? Falar alguma coisa? Mas é isso aí, vai desculpando aí os problemas técnicos, professor. A gente tentou de tudo aí para ficar bom, mas devido à internet aí, houve algumas falhas aí, né? Algumas travadas, algumas dificuldades aí no áudio aí. Mas a gente fez de tudo aí para o trabalho ficar bom. E desde já agradeço. Adriano, conseguindo falar? É isso, Simon. É isso aí. Os problemas técnicos aí. Bom. Mas beleza, então. Professor, valeu, obrigado. Estamos à disposição, qualquer coisa, só dá um grito. Valeu.